Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado, um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus, uma grande alegria termos os queridos irmãos conosco para esse tempo de aprendizado da Palavra de Deus, hoje estudando mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre do ano de 2025, sob o tema "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Toda esta lição é baseada no Evangelho segundo escreveu João, o quarto evangelho bíblico, que mostra Jesus como Filho de Deus. Esta lição, de forma mais específica, estudaremos a lição 3, que que está sob o título A Verdadeira Adoração, que tem por base o capítulo 4 do Evangelho de João, em especial os versículos 1 até o versículo de número 25 ou até o 30, quando fala a respeito do encontro de Jesus com a samaritana. O texto áureo está em João capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4 e 24. A verdade prática diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. O propósito desta lição que estaremos estudando hoje é falar a respeito da verdadeira adoração cristã, da genuína adoração cristã. Este é o objetivo desta lição, tratarmos a respeito desta evidência ou desta doutrina bíblica e mostrando como nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O que significa a adoração em espírito e em verdade. E alcançarmos de Deus o louvor por causa de uma adoração que o agrada. O texto que nós lemos fala a respeito que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O verso 23 diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Isso mostra esse conjunto de versículos, o versículo 23 e o 24, quando Jesus trata nesses versículos, que há verdadeiros adoradores. Se Jesus usa a expressão verdadeiros adoradores, podemos entender que há falsos adoradores. Se há falsos adoradores, há falsa adoração. O próprio Deus falando por boca do profeta Isaías e depois o próprio Jesus, ele repete esse texto bíblico em João no capítulo de número 15, fala que este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. No tempo de Jeremias, o povo vivia uma vida em pecado, longe de Deus. Porém, eles acreditavam que pelo fato de haver as cerimônias, os ritos diários ocorridos no templo construído por Salomão como a casa de Deus, eles se jactanciavam, se orgulhavam, dizendo que eles não receberiam um castigo ou uma destruição, porque o templo de Deus estava lá. Há um texto de Jeremias dizendo, eles falavam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, achando que pelo fato de haver um local, uma geografia, um espaço que foi consagrado a Deus, eles teriam então como que se fosse uma sentença ou uma liberdade a todo momento, mesmo de vivendo uma vida longe de Deus, mas fazendo os sacrifícios corretos, assim eles receberiam a bênção. Porém, isso demonstra para nós a falsa adoração. E essas pessoas são falsos adoradores. Os falsos adoradores são os hipócritas. Os falsos adoradores são aqueles que não servem a Deus de todo o coração. Porém, Jesus, ele diz por 2 vezes,
no versículo 23 e no versículo 24. O adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o adorem em espírito e em verdade. Por 2 vezes, Jesus utiliza, uma vez e depois ele repete, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E nós vamos então compreender a respeito disso. O texto ou a lição vai mostrar para nós, na sua primeira abordagem, a respeito desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós sabemos, e que os queridos professores podem falar ainda mais, a respeito de como os judeus não se davam com os samaritanos e como não fazia parte do dia a dia, em especial dos judeus ortodoxos, passar por Samaria. Eles andavam um caminho mais longo para não ter que se encontrar com Samaria, com os samaritanos. Mas Jesus, ele é Senhor, conhecedor de todas as coisas, e ele nunca esteve preso a essas dificuldades raciais, étnicas, religiosas. E o Senhor, ele passou por Samaria. O texto bíblico fala, e era-lhe necessário passar por Samaria. Na realidade, como eu disse, um judeu não passaria, mas Jesus, que é o conhecedor de todas as coisas, já tinha agendado na sua presciência um encontro com esta mulher. Ao meio-dia, um sol escaldante, na fonte de Jacó, à hora sexta, Jesus encontra com esta mulher. E ele inicia um diálogo que era também algo impensável. A cultura daquela época não permitiria que Jesus falasse com aquela mulher. Mas Jesus, ele está acima de toda a cultura. O Senhor é aquele que vai além de todas as preconcepções humanas, os preconceitos humanos. E Jesus disse à mulher, dá-me de beber. Jesus falou à mulher. A mulher rapidamente abriu toda a sua carteira de conhecimento cultural, falando que ele não poderia falar com ela, que era mulher, e também pelo fato dele ser judeu, falar com ela, que era uma samaritana. Mas Jesus mostrou a ela que se ela o conhecesse, ele não era um simples judeu, mas ele era aquele que dava o dom de Deus, e era aquele que poderia dar a ela água viva. E como diz a lição, eis aqui uma primeira preciosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e, por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Ora, meus irmãos, esta é uma verdade. Todas as pessoas precisam da palavra de Deus. Todos os seres humanos precisam de Deus. Na realidade, todos os seres humanos adoram algum Deus. Pode ser que eles não conheçam o verdadeiro Deus. Pode ser que eles adorem com sinceridade um Deus por não conhecerem o verdadeiro Deus. Mas todos têm um Deus, até os ateus, até os agnósticos têm um Deus. Podem não ter uma religião, mas eles têm algum culto, que tem um rito, que eles adoram algo. Por isso que Jesus mostra a esta mulher que ele é aquele que tem o poder de trazer àquela mulher a verdadeira paz, a verdadeira saciedade da sua alma e do seu espírito. Porque assim como dependemos da água física, natural, para nós vivermos, sobrevivermos, como assim precisamos da água física, natural, para o nosso dia a dia, para a manutenção da vida. Assim todos nós precisamos da água do Espírito, precisamos da água que é a palavra de Deus, porque é o que diz Jesus Cristo e o que está escrito no livro de Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou podemos dizer, nem só de água viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta mulher, depois que a conversa foi mais além, ela faz uma pergunta teológica a Jesus, num embate que havia entre os judeus e os samaritanos. E no versículo 20 ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Havia este embate entre os judeus,
que adoravam o Senhor em Jerusalém, e os samaritanos, que adoravam a Cristo no Monte Gerizim. O Monte Gerizim, não naquele tempo, mas antes um pouco, tinha sido construído um templo para ser como que uma concorrente ao templo que foi construído por Neemias e Esdras, que foi construído em Jerusalém. Esse templo foi destruído no ano 128 antes de Cristo, mas eles continuavam adorando no Monte de Gerizim. Até hoje, existem ainda um pouco do povo samaritano que ainda oferecem sacrifícios nesse monte. Muitos deles não tiveram a mesma satisfação e alegria desta mulher há 2000 anos atrás, que se encontrou com Cristo. E Jesus revela a esta mulher algo novo, algo que demonstra que o culto verdadeiro, o autêntico culto de adoração ao Senhor, que satisfaz todas as necessidades do homem, não está em um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, que é em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não está restringida como era no tempo dos judeus em Jerusalém, como era antes de Cristo voltar, ou como os samaritanos em Samaria, ou em quantos outros que procuram lugares pseudo-sagrados, como lugares especiais, diferentes. Mas não, hoje o templo não está mais feito por 4 paredes, mas o templo é o coração de cada um que recebe a Cristo como seu Senhor e ele se torna a habitação do Espírito Santo. Todos aqueles que buscarem o Senhor com sinceridade está no lugar correto da adoração. A adoração deixou de ser um ambiente externo, de rituais externos, e se tornou um ambiente interno, numa direção e num impulso do Espírito Santo. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, no seu espírito, impulsionado pelo Espírito Santo, e em verdade, com sinceridade e obediência à verdade que é a palavra de Deus. E a base de toda adoração é Jesus Cristo, o nosso Senhor, por causa do seu sacrifício por nós. Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, que foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou para nos dar uma nova vida e fazendo de nós como que uma terceira raça. A primeira, a raça dos judeus, a segunda, a raça dos gentios, e a terceira, a igreja de Deus. Um povo escolhido, uma nova criação. Agora não somos homens naturais, mas espirituais, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus, que pelo seu sacrifício nos reconciliou para com o Pai. E agora temos paz com Deus. E agora, tendo paz com Deus, não temos mais Deus como nosso juiz, mas como nosso Pai. E por isso que a adoração verdadeira é o que está escrito nesse versículo 24, que diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quem é que nos faz Pai? Quem é que nos possibilita a sermos Pai? É o que está escrito no capítulo 3, quando Jesus teve o encontro com Nicodemos. E ali houve a doutrina, está ali a doutrina da regeneração. Aqueles que nascem de novo, que nascem da água, da palavra e do Espírito Santo. Esse adora pelo Espírito Santo e adora em verdade. Ora, os elementos que foram utilizados para a nossa conversão são os mesmos elementos que são utilizados para a nossa adoração. Não é uma adoração em um templo somente, mas é uma adoração em uma vida. O altar do nosso coração, o templo da constituição humana, de espírito, alma e corpo entregues plenamente ao Senhor. Assim, o que é uma adoração bíblica?
Adoração bíblica, como está uma expressão da língua hebraica, é manifestar um temor reverente, uma admiração e respeito característicos da adoração. Como está escrito também na palavra proskuneio, que é uma palavra grega, é adorar, se prostrar diante do nosso Deus. É atribuir mérito ou valor a alguém, como está na língua portuguesa. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e por tudo o que ele faz. O que significa esse proskuneo, que é o texto que Jesus Cristo disse no seu original no grego, nos versículos 23 e 24. É beijar, é dobrar os joelhos e prostrar-se com a testa no solo. É colocar o rosto no pó, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. Como aquela mulher que está registrada em Lucas capítulo 7, que prostrou-se aos pés de Jesus, que chorou aos pés de Jesus e enxugou as suas lágrimas ou os seus pés com seus cabelos. Isso demonstra uma verdadeira adoração. É o reconhecimento da nossa própria inferioridade e o reconhecimento da superioridade daquele a quem é o objeto da adoração. Sim, mas além disso, a adoração não é simplesmente esse prostrar-se, mas é uma vida de serviço a Deus, de entrega a Deus, uma vida que adora o Senhor. Não é possível termos momentos de adoração e vivemos uma vida longe de Deus. Pelo contrário, todo o nosso ser adora o Senhor. O salmista Davi, no Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos trocar a palavra de bendizer para adorar, e ele vai dizer assim: adore, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, adore o seu santo nome. Sim, tudo. Servir ao Senhor, prestar um serviço a Ele, cumprir a vontade dEle exigida a nós, entregar a nossa vida ao Senhor. A adoração antiga, no Antigo Testamento, fazia parte dos sacrifícios que eram entregues. Sacrifícios eram animais que eram mortos e ali era um sacrifício de adoração ao Senhor. Hoje não há mais a necessidade de matar animais, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, já morreu uma vez por todas em nosso lugar. Mas nós mesmos nos entregamos a Deus em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está em Romanos, no capítulo 12. A nossa vida é do Senhor, a nossa vida pertence a Ele. Adorar a Deus é servi-lo de todo o coração, obedecendo-o em tudo, e que a nossa vida seja dele, como diz o apóstolo Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, e eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é uma vida de adoração. Isso demonstra esta alma que tem o desejo por Deus, o nosso espírito que deseja a presença de Deus. Como diz o salmista: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Assim também, o adorador, o verdadeiro adorador, ele tem uma postura interior que produz um vínculo profundo com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Desta forma, nós aprendemos que a verdadeira adoração não está reclusa a um templo, a um local sagrado e nem a um ritual meramente produzido anteriormente ou feito de forma muito bem correta dentro dos seus trâmites certos. Não, o verdadeiro ou a verdadeira adoração é aquela que é impulsionada pelo Espírito Santo no nosso espírito e que, baseado na palavra de Deus, que é a verdade, nós alcançamos com toda sinceridade o coração de Deus, entregando a nossa vida diariamente, sem reservas, ao Senhor, em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Pai procura aqueles que assim o adoram. Oxalá que o Senhor encontre em mim
e em você verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus os abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre o seu coração, que tenha uma excelente escola bíblica dominical para a glória de Deus. Deus te abençoe. Amém.